Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue. Então, vamos lá. Hoje, então, na nossa aula, vai ser um pouco mais tranquilo. Vai fazer, então, a correção da nossa avaliação que tivemos semana passada. E depois disso, então, eu vou passar um trabalhinho para vocês. E é um trabalho, como posso dizer, sequencial. Então, vocês vão começar esse trabalho nessa semana. Mas esse trabalho ele vai ser o mesmo desenvolvido até o final do bimestre, então vão sendo acrescentadas informações nele no decorrer das nossas aulas. Então a gente vai estar utilizando ainda os conteúdos ali que foram do primeiro bimestre e tal, e também os conteúdos agora que eu vou passando aula por aula, e a gente vai acrescentando nesse trabalho até chegar em um projeto final bem completo ali no fim do nosso bimestre. Eu fiz assim para não ficar pesado nem nada, fazer de uma vez só no final do bimestre, assim a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos ali, é, a, possíveis correções ali já vão sendo feitas, então a gente consegue ter um trabalho mais completo e mais correto também no final. Eu acho que desse jeito a gente consegue aproveitar um pouco melhor a disciplina também a correção, né, que vai sendo feita no decorrer. Mas depois eu falo um pouco mais sobre esse trabalho e como que ele vai ser feito e tudo mais. Vou começar então com a nossa avaliação. A gente fez semana passada, eu já lancei as notas para vocês lá. É, a gente teve 9 questões, então, eram todas de múltipla escolha. Fiz múltipla escolha para facilitar um pouco também para vocês fazerem a prova, para não precisar ficar escrevendo ali um monte. Também para vocês terem um direcionamento da resposta, né? Então vamos lá, eu vou corrigindo aqui questão por questão, mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento a respeito das questões, podem ficar à vontade para falar. Podem me interromper, falar, podem, se não quiserem falar, podem falar pelo WhatsApp também, não tem problema. Mas só pra gente tirar as dúvidas aqui, embora tenha pouca gente da turma aqui na chamada, mas não tem problema. Então vamos lá. Primeira questão. A utilização da ventilação natural pode contribuir de maneira positiva para o conforto térmico da umidificação de uma maneira sustentável, uma vez que esse recurso é gratuito e renovável. A esse respeito, avalie as afirmações a seguir. Então, e outra coisa, eu dividi a pontuação entre as 9. Eu tentei fazer de uma maneira igualitária, acho que só a questão 6 eu coloquei 120 pontos para fechar os 1000 pontos no total. Então vamos lá, primeira alternativa, primeira afirmação. O aproveitamento da ventilação natural e a modificação pode contribuir para aquecer ou resfriar os ambientes. Até aí, beleza. Sendo irrelevante o posicionamento e orientação da edificação sobre o terreno. Aqui está a parte errada. Embora seja uma coisa relativamente simples, algumas pessoas eu acho que passaram batido aqui nessa informação. O posicionamento e orientação das janelas, principalmente ali de uma residência, de um prédio comercial, seja do que for, sempre vai ser relevante para o aproveitamento da ventilação natural. Até porque a gente tem as condições ali do melhor direcionamento do vento que a gente pode estar recebendo. A gente também tem informações ali relativas a maior quantidade de sol que a gente vai estar recebendo. Então, sim, é bem relevante o posicionamento quando a gente está tratando ali do aproveitamento, principalmente para aquecer ou resfriar um ambiente. Alternativa 2. Os ventos predominantes do inverno podem ser utilizados de modo a resfriar os ambientes quando necessário. Sim, a gente pode estar aproveitando ali da mesma forma que aqui, por exemplo, no sul, a gente pode estar aproveitando o ar quente que vem de fora, no caso de uma situação de inverno que é um pouco atípico, mas a gente pode estar aproveitando esse ar quente de maneira a aquecer o ambiente, ou a gente pode estar resfriando também o ambiente. Quando a gente tem, por exemplo, uma massa polar ali que está atingindo a nossa região, a gente pode sim estar resfriando o nosso ambiente, aproveitando esse ar de uma maneira adequada. Então, sim, isso pode ser pensado do ponto de vista arquitetônico, a gente pode estar aproveitando esses ventos para estar
acomodando climaticamente ali a nossa edificação. Então, por enquanto aqui, a 2 é verdadeira. Alternativa 3. Para utilizar de maneira mais eficiente os benefícios da ventilação cruzada, é mais interessante que a maioria das aberturas fique posicionada em uma mesma parede. Aqui está completamente invertido a situação para o conceito de ventilação cruzada. Por quê? Porque na ventilação cruzada a gente precisa exatamente daquele fluxo de ar. Então a gente precisa que em uma residência, principalmente pegar, por exemplo, uma residência térrea, a gente precisa de aberturas em faces opostas para que o vento ele consiga atravessar toda a residência, fazer todas as trocas de calor ali no interior dessa edificação e sair pela parede ou pela superfície oposta. Então, não, a gente não vai estar aproveitando de uma maneira melhor ali, não vai ser mais benéfico para a gente quando tiver em uma mesma parede. Quando a gente tem a situação numa mesma parede, a gente vai ter aquele impacto onde o vento ele vai entrar e não vai conseguir sair. Digamos assim, o vento não vai literalmente entrar, mas o ar ele não vai ter aquele fluxo, então ele vai permanecer parado e vai ficar aquele bolsão da mesma temperatura, seja uma temperatura quente ou fria, e não vai ter aquela circulação de ar na nossa edificação. Então não é interessante, a gente precisa de paredes opostas com as aberturas posicionadas. Então aqui também é falsa. Alternativa 4. Não é interessante aproveitar os ventos de verão, pois nessa estação deve-se evitar a perda de calor no interior da edificação para o exterior. Aqui, mais uma vez, a alternativa não está correta. Por quê? Porque a gente não tem que evitar a perda de calor para o exterior. No verão, geralmente, a gente tem temperaturas mais elevadas, então a gente quer sim perder calor do interior da edificação para o exterior. A gente quer que aquela troca de calor aconteça para que a gente tenha um resfriamento ali no interior da nossa edificação e tenha uma sensação térmica um pouco mais agradável, que a gente consiga permanecer naquele ambiente de uma maneira mais agradável, sem grandes alterações, sem precisar estar utilizando, por exemplo, equipamentos elétricos ali para estar resfriando a nossa edificação, o nosso cômodo, no caso. Então também é falso. Então, na questão 1, eu sei que aqui embaralhava para vocês, mas as letras A, B, C, D e E, mas nesse caso aqui, então, a alternativa correta seria D, apenas a afirmação 2 está correta, na questão 1. O pessoal que está entrando agora, eu vou fazer inicialmente essa correção da prova. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou em dúvida na hora da prova, ou acha que o gabarito está diferente, pode falar, a gente discute aqui sobre isso daí na hora mesmo. Então vamos lá, questão 2. A respeito dos índices urbanísticos que regulam o dimensionamento das edificações com relação ao terreno de implantação, avalie as afirmações a seguir. Então aqui a gente está tratando aquelas aulas lá do começo, onde a gente viu os coeficientes de aproveitamento e taxa de ocupação, que são os índices urbanísticos. Então a afirmação 1. Na afirmação 1, a gente tem o coeficiente de aproveitamento, CA, é um índice obtido a partir da relação entre a projeção do edifício e entre a projeção do edifício sobre o solo pela área do terreno. Não, não é esse é o coeficiente de aproveitamento. Na verdade, essa seria a taxa de ocupação no nosso terreno. Aqui esse conceito está trocado. Então essa alternativa ela é falsa. A alternativa 1 já não é verdadeira. Alternativa 2. É possível obter o valor da taxa de ocupação, o TO, a partir da relação entre a soma de todas as áreas de todos os pavimentos pela área do terreno. Novamente está errado. Aqui a taxa de ocupação está sendo descrita, na verdade, o que seria o coeficiente de aproveitamento. Então as alternativas 1 e 2 elas basicamente estão invertidas. As frases estão corretas, desde que aqui fosse, na verdade, o coeficiente de aproveitamento e aqui seria a taxa de ocupação. Aí as frases estariam corretas. Então, novamente aqui, a alternativa 2 é uma alternativa falsa. Então, por enquanto, nenhuma alternativa é verdadeira. Afirmação 3. O valor de CA obtido a partir da relação entre a projeção da edificação e a área do terreno é expresso em um valor absoluto e não em um percentual. Aqui, novamente está errado, porque o CA ele vai ser expresso em um percentual e não em valor absoluto.
Então, novamente aqui, a afirmação ela vai estar incorreta. Por enquanto, continuamos sem nenhuma afirmação verdadeira nessa questão. Aceitar. Vamos lá, para a alternativa 4, então. A obtenção de um dos índices urbanísticos, seja a taxa de ocupação ou o coeficiente de aproveitamento, dispensa a obtenção do outro. Aqui, como eu comentei em sala para vocês, não adianta você só obter um dos índices urbanísticos no caso. Por exemplo, aqui praticamente todas as prefeituras que vocês forem estar trabalhando, a de Ponta Grossa inclusive, ela sempre vai estar pedindo isso. Elas pedem tanto a taxa de ocupação quanto o coeficiente de aproveitamento. Então, os dois têm que ser obtidos ali quando a gente estiver fazendo, principalmente a planta de situação do nosso terreno. Os dois têm que ser expressos lá naquela planta e ser identificados para que o engenheiro responsável ali, o fiscal da prefeitura, consiga identificar com clareza quais que são as condições de utilização do nosso terreno. Então, essa afirmativa aqui também, essa afirmação, na verdade, também é falsa. A gente precisa obter os dois índices urbanísticos. Apenas um não vai ser suficiente para a gente ter a aprovação do nosso projeto, no caso, nos órgãos responsáveis, aqui seria a prefeitura. Também o Corpo de Bombeiros ele vai exigir isso. Não é uma atribuição deles estarem pedindo para vocês aplicarem o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, mas basicamente se vocês não colocarem, eles nunca vão estar aprovando o seu projeto. Então, lá na planta de situação, que também vai para o Corpo de Bombeiros, também tem que estar constando o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação. Então, aqui no caso, se fosse essa sequência que apareceu para vocês, nenhuma alternativa estaria correta, a alternativa E seria correta. Então vamos lá, para a questão 3. A respeito das condições de acessibilidade necessárias nas edificações, assinale a alternativa correta. Só se vocês estiverem escutando alguma cantoria, é o meu vizinho aqui. Para mim tá bem alto, não sei se vocês estão escutando, mas ignorem, por favor. Então vamos lá. Aqui é uma questão que não tinha afirmações, a gente tem que avaliar as alternativas de A até a E. Então vamos lá. Alternativa A. A ABNT na NBR 9050 exige condições de acessibilidade igualmente, independentemente se a edificação é existente ou ainda será construída. Não, quando eu passei aquela parte de acessibilidade para vocês, eu sempre mostrava duas relações. Uma seria para uma edificação que está sendo construída do zero e uma para condições de reforma, para adaptação de edificações que já são existentes. Existem, então, diferenças entre as condições que são exigidas ali pela própria NBR 9050 com relação a esses dois tipos de edificação, se ela já é existente ou se ela será construída. Geralmente, ali, quando a gente está trabalhando com uma edificação que será construída, que não tem nenhuma parte física ainda já pronta, as condições são um pouco mais rigorosas, então eu tenho que atender critérios ali um pouco mais específicos, um pouco mais rígidos para estar fazendo essas condições de acessibilidade dentro daquela edificação. Quando eu estou trabalhando ali com uma edificação que já é pré-existente, eu tenho a estrutura, seja ela completa ou parcial, dependente disso, a NBR ela permite que a gente adapte algumas condições que são um pouco mais brandas, então a gente tem ali algumas condições principalmente, por exemplo, de largura de corredores, níveis de rampa, a gente consegue ser um pouco mais, consegue um pouco mais de maleabilidade ali para trabalhar com essas condições. Então, essa alternativa acaba sendo falsa, porque sim, a gente tem diferenças ali, não é uma questão de igualdade quando a gente está trabalhando com esses dois tipos de construção, uma reforma, no caso, e uma construção do zero ali que a gente estiver trabalhando. Alternativa B. Desde que haja banheiros masculino e feminino separados, independentes em uma edificação de uso público, não é necessária a presença de um banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Aqui tem que ficar atento porque está falando de uma edificação de uso público. Claro que uma edificação particular não é obrigatório ali a gente estar colocando banheiros, principalmente feminino e masculino, e também banheiros adaptados. Mas aqui em estabelecimentos públicos,
É obrigatório sim a presença de banheiros masculino e feminino. Claro, existem condições ali onde a gente pode estar fazendo o banheiro misto, mas não vem ao caso agora. Mas a gente ainda precisa de um banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Então, mesmo que a gente tenha lá o banheiro que seja unido, o banheiro unissex e tudo mais, ele também tem que ser adaptado para atender essas pessoas. Então, se, por exemplo, tiver só um banheiro, a gente tem que fazer com que esse banheiro também atenda essas pessoas, para que elas também possam estar utilizando aquela edificação de uma maneira confortável. Então, a questão acaba sendo falsa, porque embora eu tenha aqui o banheiro masculino e feminino, eu também tenho que ter um banheiro que seja adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, para que elas consigam, por exemplo, entrar com a cadeira de rodas ali, ou com os seus equipamentos que auxiliam a locomoção, e consigam estar utilizando. Então, todas aquelas condições de raio de giro, de suportes para a pessoa conseguir se apoiar, suportes fixados nas paredes e tudo mais, para a pessoa conseguir se apoiar, para lavar as mãos. Então, tem que ser todo adaptado para essas questões também. Então, a alternativa também é falsa. Alternativa C agora. Não é necessária a utilização de chanfros quando houver desnível acentuado entre pisos. Tá, primeira coisa aqui, professor, o que vai ser um chanfro? Chanfro vai ser basicamente quando a gente tem dois patamares aqui, que são, aqui no caso está sendo considerado um desnível. Então, entre esses desníveis, geralmente ficaria um degrau, um ângulo de 90 graus aqui entre esses dois níveis, que acaba sendo bem inacessível, principalmente quando vocês forem pensar em uma pessoa ali com cadeira de rodas, por exemplo, ou mesmo uma pessoa com andador ou muleta. Vocês pensem que a pessoa ali que já está com mobilidade reduzida, talvez ela não consiga erguer o andador dela em uma altura muito elevada. Então, para ela ali vencer esse degrau, talvez seja um pouco mais difícil. Mesma coisa uma muleta. Está sendo apoiada ali embaixo do braço, né? Fica um pouco complicado, dependendo da situação ali, tá erguendo mais a muleta. Talvez a pessoa acabe caindo e sofra outro acidente. Então esse desnível aqui, quando ele é muito acentuado, a gente precisa ter aquela inclinação. Eu passei na aula para vocês lá, quais que são os limites de inclinação que a gente tem, que a gente precisa fazer de acordo com a altura desse desnível, né? Mas então sim, a gente precisa do fazer esse chanfro, que vai ser essa inclinação ali entre esses dois desníveis, para que a gente tenha uma mini rampinha ali, para que essas pessoas consigam ter uma acessibilidade um pouco melhor. Então a cadeira de rodas ali, por exemplo, ela consegue andar sobre esse desnível de uma maneira um pouco mais suave. Claro, ainda tem um impacto ali normal, né? Mas ela consegue pelo menos vencer de uma maneira um pouco mais suave, sem precisar estar pedindo auxílio, por exemplo, para outra pessoa ali, sem precisar estar vencendo um degrau que ela não deveria estar se preocupando. Então essa alternativa também é falsa. Então vamos lá, alternativa D agora. É possível que a construção de rampas acessíveis de qualquer comprimento, é possível a construção de rampas acessíveis de qualquer comprimento sem a utilização de patamares, desde que seja obedecida a inclinação máxima proposta pela ABNT-NBR 9050-2015 de 8,33%. Não, a gente tem a inclinação máxima aqui que está aplicada de maneira correta, inclinação de 8,33%. Ainda a gente tem condições onde a gente pode estar aplicando ali, situações bem específicas onde a gente pode estar aplicando inclinações maiores do que isso, mas não é recomendado pela NBR nem pelo bom senso, né? Se vocês forem pensar um cadeirante ali vencer uma inclinação, por exemplo, de 15%, é uma coisa muito elevada. Dificilmente só com a força do braço ali a pessoa vai conseguir vencer essa rampa. Então, além disso, a questão aqui ela está falando que a gente não precisa usar patamares desde que a gente esteja obedecendo essa inclinação. Vocês podem pensar, por exemplo, vamos pensar em uma rampa de 20, 30 metros. Vocês imaginem um cadeirante vencendo essa rampa ali, está subiu ali 15 metros. Depois que ele subiu 15 metros, ele ainda tem mais um tanto ali para vencer. O braço dele está cansando, então ele vai chegar na metade da rampa, ele já vai estar cansado. Ele não vai ter nenhuma área de repouso, nenhuma área para que ele possa ali chegar, parar naquele local e descansar de alguma certa forma, ou pelo menos recuperar o fôlego. Então não, a gente precisa ainda desses patamares, esses patamares são estabelecidos pela norma. É, eu não lembro exatamente qual aula para vocês, mas está nos slides de vocês lá. De acordo com a inclinação, quanto maior a inclinação, mais frequente tem que ser a presença desses patamares. Quanto mais suave for a nossa inclinação de rampa ali,
mais espaçados podem ser esses patamares, mas eles são indispensáveis ali, a presença deles é indispensável nessas situações, exatamente para ter essa área de respiro ali, essa área de recuperação de fôlego, principalmente para pessoas que utilizam cadeira de roda para auxiliar a sua locomoção. Então essa questão também essa alternativa, no caso, também é falsa. A gente precisa sim de patamares, dependendo do tamanho da rampa que a gente estiver fazendo. E agora vamos lá para a alternativa E, que acabou, vai ser a correta, a única que sobrou para a gente, mas vamos ver o que ela está falando. Um dos critérios para que uma edificação seja considerada acessível é a presença de pelo menos uma entrada para a edificação que possibilite o acesso de qualquer pessoa, independentemente de suas condições de locomoção. É verdadeira. Então isso não quer dizer, por exemplo, que eu preciso ter lá uma porta separada para que as pessoas com mobilidade reduzida possam acessar. Não, eu posso ter só uma porta, desde que essa porta ela seja acessível por qualquer pessoa. Então, desde que ela tenha ali a largura adequada e, por exemplo, não tenha degraus para chegar nela. Se eu tiver, por exemplo, mesmo que eu tenha degrau, se eu tiver uma rampa que dê o acesso para essa porta, ela vai ser considerada acessível. Então eu não preciso ali de uma porta auxiliar para essa edificação ser considerada acessível. Desde que o mesmo vão ali permita com que pessoas com mobilidade reduzida e pessoas sem sem nenhum auxílio para a locomoção consigam acessar aquela edificação, tá tudo beleza. Eu só não posso estar impedindo ali que as pessoas com mobilidade reduzida acessem aquela edificação. Por exemplo, eu tenho uma porta onde eu só tenho essa porta para acessar aquela edificação, e para chegar nessa porta eu tenho um monte de degraus. Essa edificação não vai ser acessível porque ela não está permitindo o acesso de todo mundo. Então, esse cuidado tem que ser tomado ali quando tiver, dependendo do critério que você quiser estar adotando para estar utilizando aquela edificação. Principalmente se for um local público ali que seja um restaurante, um edifício público mesmo, de serviços públicos. Então isso tem que estar sendo sempre pensado para permitir o acesso da maior quantidade de pessoas naquela edificação. Vamos lá, questão 4. As dimensões de um determinado ambiente podem influenciar de diversas formas a utilização e o conforto dos usuários de uma edificação. A esse respeito, assinale as proposições a seguir. Então aqui a gente vai tratar um pouquinho a respeito de dimensões de ambientes. Eu optei por não cobrar questões de decoreba lá, porque cozinha tem que ter tantos por tantos metros quadrados, por tantos metros, para ter no mínimo tantos metros quadrados. Não, isso não faz sentido, porque quando vocês estiverem realizando um projeto ali, se vocês tiverem dúvida, vocês vão estar consultando, então vocês vão estar acessando lá as normas e tudo mais para estar verificando se está atendendo as dimensões, e com o tempo também vocês vão decorando ali, e vocês depois nem vão precisar mais disso. Mas não faz sentido então ficar cobrando essas coisas que são decoradas ali nessa situação. Então vamos lá. Como que eu cobrei? Vamos lá. A afirmativa 1 ali. É de fundamental importância a previsão do posicionamento dos móveis no interior de um determinado ambiente, de modo a facilitar a circulação e a plena utilização do mesmo. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Eu preciso, quando eu estiver realizando um projeto ali, principalmente um projeto seja no escritório ou de uma residência, eu tenho que estar prevendo pelo menos aqueles móveis, que são os móveis mínimos lá que eu comentei com vocês, que tem que ter de acordo com cada ambiente. Eu tenho que estar colocando esses móveis, então, ali no interior já desse cômodo que eu vou estar trabalhando, para eu estar prevendo mais ou menos como que vai ser realizada a circulação dentro daquele ambiente, para que seja confortável para todos os usuários. E também, a partir disso, eu consigo estar visualizando ali que vai ser possível a utilização daquele cômodo de acordo com o que eu quero estar trabalhando. Por exemplo, não adianta eu só estar atendendo às dimensões mínimas, mas o quarto é todo torto, por exemplo, é um quarto em L, sei lá, alguma coisa assim, e não consigo posicionar uma cama direita ali sem ficar tudo apertado. Então eu posso estar verificando já se vai ser possível colocar uma cama, se eu consigo colocar um guarda-roupa, se eu consigo estar tendo aquele espaço de circulação de pelo menos uma pessoa ali, eu já consigo verificar se o quarto vai estar atendendo então a expectativa ali do projetista e também dos usuários depois da edificação. Então essa afirmativa aqui acaba sendo verdadeira. A primeira já é verdadeira pra gente. Segunda afirmação.
De uma maneira geral, quanto maior forem os ambientes de uma edificação, todas as condições serão melhoradas e não há nenhum ônus em fazer ambientes superdimensionados. Tá, aqui vamos com calma. Quanto maiores forem os ambientes de uma edificação, todas as condições são melhoradas. Aqui estão alguns aspectos que nem sempre vão ser benéficos para a nossa edificação. Existem algumas situações, por exemplo, se eu estiver realizando ali, aqui não foi falado a respeito de nenhum padrão construtivo nem nada. Então você tem que estar pensando em todas as condições. Então vamos imaginar lá, eu estou fazendo uma casa, não necessariamente uma casa extremamente barata, ali, mas extremamente popular. Uma casa normal. Se eu fizer uma sala, por exemplo, gigantesca ali, a primeira coisa é que eu vou estar diminuindo o espaço dos outros ambientes. Então a gente sempre tem que pensar ali na limitação do terreno. O meu terreno não é infinito. Então eu posso estar utilizando praticamente todo ele para construir minha casa, mas ainda tem o limite dele. Então vamos lá. Imagine que eu estou consumindo todo o meu terreno, estou utilizando todo aquele terreno para construir minha casa. Eu vou lá, vou fazer uma sala gigantesca. Obviamente eu vou estar diminuindo os outros cômodos para estar acomodando essa sala gigantesca. Então ali eu já não estou melhorando todas as condições da minha estrutura. Além disso, a gente vai ter alguns ônus que estão relacionados ao aumento ali dos ambientes da minha edificação. Então, vocês forem imaginar, se eu aumento todos os ambientes, eu estou aumentando também a área construída daquela edificação. Quando eu aumento ali a área construída, eu vou gerar alguns impactos que podem ser negativos. Ninguém gosta de pagar mais dinheiro, principalmente quando é relacionado a imposto. Uma casa maior vai gerar maiores impostos para a prefeitura. Então isso vai acabar acarretando em um custo maior daquela edificação, tanto para a sua construção quanto ao longo do tempo. Então isso já está gerando um ônus ali, principalmente relacionado à questão financeira daquela edificação. Então aqui quando a frase fala, por exemplo, que não há nenhum ônus ali em fazer ambientes superdimensionados, ela está errada, porque existem sim alguns ônus, principalmente quando eu estou diminuindo os outros ambientes ou quando eu estou aumentando muito ali o tamanho total da minha edificação, vai estar gerando então retornos financeiros negativos para a gente no caso, ou para o dono da edificação, quem vai estar utilizando depois na verdade. Então essa frase aqui é uma frase falsa. Vamos lá. A alternativa 3. Um dos estudos que pode ser considerado um dimensionamento de ambientes e objetos é a antropometria, que estuda e analisa os membros do corpo humano de acordo com o seu tamanho, alcance, potencial de mobilidade e como isso afeta as peças da arquitetura. Então, sim, a gente tem lá aquele estudo que vai estar relacionando principalmente o corpo humano com os objetos da arquitetura, sejam os próprios cômodos ali que a gente vai estar trabalhando, sejam os objetos ali, por exemplo, escrivaninhas, armários, a própria cama, é, local de armazenagem ali de utensílios, de ferramentas e tudo mais. Então tudo isso é analisado pela antropometria. Então sim, essa alternativa ela acaba sendo verdadeira, porque ela está definindo exatamente o que a antropometria ali vai estar trabalhando. Ela vai estar relacionando todas as ações ali, o alcance do corpo humano, o potencial. Por exemplo, se você imaginar uma mão. Na antropometria a gente está avaliando como que a mão se move, então os movimentos que ela faz, como que ela consegue, como que a gente consegue exercer as funções daquela determinado membro ali. Então vai estar relacionando isso com as peças de arquitetura. Então, 100% correta essa alternativa. E a gente tem a questão 4 ainda, a afirmação 4, vai estar dizendo: a geometria social para a arquitetura é outra vertente de estudos que avalia as influências e resultados das relações e interações entre várias pessoas. Então, novamente aqui, está correto. Duas vertentes de estudo ali, a geometria social e a antropometria, elas estão muito relacionadas ali em como que o ser humano ali, tanto como ser humano e como ser social ali que interage com as outras coisas, vai estar influenciando ali tanto as peças de arquitetura quanto as relações sociais, as interações entre as pessoas e o ambiente. Então aqui novamente a alternativa está correta. Então a gente tem aqui nessa questão a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Nesse caso aqui seria a alternativa E, seria correta para a gente. Então vamos lá. Agora a nossa questão 5. Só avisar para o pessoal aqui que está entrando agora
Então, eu estou fazendo a correção da prova agora. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, questionamento ali a respeito das questões, pode ficar à vontade para falar. E depois eu vou passar um trabalhinho para vocês, que é um trabalhinho que vai ser desenvolvido durante todo o nosso bimestre. Então, ele vai começar agora e eu vou atribuindo notas de acordo com as etapas. Então, é um trabalho que vai começar nessa aula e vai até talvez a penúltima aula ali para não atrapalhar a prova de vocês. E vai ser cumulativo. Então, por exemplo, se eu não fiz a primeira etapa, a segunda etapa vai depender da primeira, então, consequentemente, de alguma forma ou outra, você vai precisar fazer a primeira. Não vai ser atribuída nota mais para ela, mas você vai precisar dela ainda para estar fazendo. Eu vou passar depois os detalhes, como funciona, mas só para vocês ficarem atentos, quiserem avisar os colegas de vocês para entrar até o final da aula ali, é interessante. Então vamos lá, nossa questão 5. A respeito do dimensionamento de ambientes em uma edificação, assinale a alternativa correta. Então aqui, novamente, tratando então um pouquinho do dimensionamento. Alternativa A. É dispensável que as dimensões dos ambientes dispostos em uma planta baixa possibilitem o posicionamento do mobiliário, considerando as atividades a serem realizadas. Sobrou um S aqui até, a questão tá até a mais ali. Então vamos lá. Aqui, como eu já tinha comentado na questão anterior com vocês, a afirmativa é falsa porque a gente precisa, sim, tá posicionando ali o mobiliário naquele local, exatamente para saber como que serão as condições de utilização daquele ambiente, se vai ser possível de eu estar utilizando de uma maneira adequada, se o usuário final ali vai conseguir estar trabalhando atendendo a finalidade daquele cômodo, daquela edificação. Então, sim, eu preciso estar posicionando os móveis ali, pelo menos os mínimos lá que a gente trabalhou, para eu saber se vai estar atendendo as condições de utilização daquele cômodo. Então, essa afirmativa aqui é falsa já. Vamos lá. Alternativa B. Não é necessário pensar no posicionamento do mobiliário dentro dos ambientes de forma que não sejam dificultados o conforto e a movimentação no local. Novamente, aqui está tratando basicamente da mesma coisa da alternativa A. Está falando que não é necessário, então a gente está posicionando o mobiliário Só aceitar. Mobiliário dentro do nosso ambiente ali, com a finalidade de dificultar, então, o conforto e a movimentação no local. Não, a gente vai estar posicionando o mobiliário exatamente para estar facilitando a movimentação no local e aumentando o conforto do usuário final ali, do nosso cliente, no caso, que está solicitando o projeto daquela edificação, para a gente estar, então, atendendo as condições de utilização de uma maneira bem eficiente ali daquele ambiente. Então, sim, a gente precisa estar pensando no mobiliário, mas aqui para facilitar a movimentação local e aumentar o conforto de utilização naquele ambiente. Então, vamos propositalmente aqui pular a alternativa C. Vamos lá, para a alternativa D. Os espaços internos de um determinado ambiente devem respeitar as condições de segurança e eficiência das atividades, porém os espaços externos não precisam respeitar essas condições. Então, aqui, não necessariamente só tratando da parte de projeto arquitetônico agora, mas é uma questão só de trabalhar ali com os conceitos de segurança, basicamente, do ser humano. Então, não apenas os ambientes internos da nossa edificação, ali dos ambientes que a gente vai estar projetando, precisam respeitar as condições de segurança. Os ambientes externos ali, então, toda a nossa parte de calçadas, a parte de acesso para a nossa edificação, o entorno, então a questão do terreno ali, se eu tenho terreno muito acidentado, se eu tenho buracos que podem estar promovendo algum prejuízo para quem está utilizando aquela edificação ali. Então a gente também tem que estar pensando nessas condições. Você como responsável técnico ali, principalmente quem está executando a obra, não só o projetista nesse caso, mas também quem está executando a obra, tem que estar atento sim a essas condições de segurança ali. E também o projetista ele tem que estar muito atento se o entorno da nossa edificação, no caso a área externa ali da nossa edificação, também vai estar atendendo as condições para que a gente tenha uma utilização eficiente daquilo ali. Quando eu falo eficiente, não só na questão ali de uma residência, por exemplo. Eu posso ter um escritório, uma fábrica,
um local que vai receber muitos clientes, pacientes, alguma coisa assim. Então eu tenho que tem que possibilitar com que isso seja eficiente. Então, desde o fluxo de pessoas, o tráfego ali de pessoas, talvez animais, talvez veículos. Então, tem que estar atendendo tanto as condições de segurança quanto as questões de eficiência, principalmente as atividades que vão estar sendo realizadas dentro daquele local, que vai ser o fim útil dele. Então, sim, tem que estar atendendo. Então, no caso, a alternativa D também está incorreta. Vamos lá, para a alternativa E agora. Então, para a realização do dimensionamento dos ambientes, não é necessário considerar a finalidade do ambiente e os móveis que possivelmente serão utilizados. Então, aqui, novamente, batendo na mesma tecla ali, da questão dos móveis. A gente precisa sim estar considerando os móveis que vão estar sendo utilizados. E aqui, uma outra informação, a gente precisa estar considerando sim a finalidade do ambiente. Então, basicamente, se eu assinalar essa alternativa, eu estou falando que um quarto ele vai ter a mesma finalidade de uma cozinha, o que é incorreto. Cada ambiente ali, cada cômodo da nossa edificação vai ter uma finalidade, e essa finalidade que vai delimitar, então, como que eu vou estar trabalhando com aquele ambiente, os móveis que eu vou estar colocando, que eu vou estar inserindo ali naquele local, e as condições, principalmente de dimensões e tudo mais, que eu vou estar considerando quando eu estiver fazendo o projeto daquele local. Então, sim, eu tenho que estar pensando, essa alternativa aqui também é falsa. Então, opa. Então vamos lá para a última alternativa aqui, a única que sobrou, que eu pulei meio que intencionalmente. A utilização de áreas de piso muito grandes pode afetar de maneira positiva a utilidade dos espaços, porém, o superdimensionamento pode acrescentar valor à edificação e aumentar o custo de vida. Então, assim como eu estava falando para vocês na questão anterior, isso aqui está correto. Por quê? Porque quando eu estou superdimensionando, então, quando eu falo em superdimensionar ali, vocês têm que imaginar, eu já extrapolei a questão de conforto ali da minha edificação. Então, uma sala, eu já passei o limite do confortável. Eu estou exagerando já no dimensionamento daquele cômodo. Pode ser uma sala, pode ser um quarto, ou qualquer coisa assim. Então, eu já ultrapassei todo aquele limite. Então, a partir disso, eu vou estar afetando de uma maneira negativa, principalmente do ponto de vista financeiro, porque eu estou ou aumentando a minha edificação, que vai estar então onerando ali, vou estar resultando tanto em gastos para construir aquela edificação, quanto gastos principalmente em impostos depois daquela edificação que acabam sendo desnecessários. Então eu estou aumentando o custo de vida que vai estar relacionado com aquela casa. E além disso, então, obviamente eu posso estar afetando de uma maneira positiva, eu tenho mais espaço ali, posso estar fazendo uma sala de karaokê ali dentro da minha sala. Mas então sim, eu vou estar gerando alguns fatores negativos ali que vão estar relacionados principalmente à questão financeira na qualificação. Então, para a alternativa 5, a resposta seria a letra C, que eu acho que para vocês variou, mas seria essa frase aqui que estaria correta. Vamos lá, para a questão 6 agora. Então, o que trata a questão 6 para a gente? Então, a respeito da utilização dos conceitos de modulação na construção civil, avalie os tópicos a seguir e assinale a alternativa correta. Alguém falou comigo ou foi sem querer? Foi sem querer. Então vamos lá. A primeira afirmação. O módulo é uma medida de referência que é utilizada múltiplas vezes de modo a constituir a dimensão total das peças e elementos. Essa questão de modulação foi uma das últimas coisas que a gente acabou trabalhando antes da nossa avaliação. Só vou mutar aqui, eu não... Mas fiquem à vontade se quiserem falar comigo aqui. Então vamos lá. O módulo é uma das últimas coisas que a gente acabou trabalhando antes da nossa avaliação. Então, é exatamente essa questão. O módulo ele vai ser uma medida de referência que a gente pode aplicar diversas vezes, ali a gente vai aplicar repetidas vezes, então tem aquela dimensão, vou aplicando de novo, para estar constituindo a dimensão ou da minha peça, ou do meu elemento, ou do todo o meu cômodo. Mas então sim, essa frase está correta. É basicamente a definição de módulo que a gente trabalhou. Vou aproveitar agora que eu aprendi a marcar aqui, vou marcar. Então vamos lá. A afirmação 2 aqui. A utilização de módulos no planejamento e na construção permite a ampliação da compatibilidade entre os blocos e ambientes da edificação.
Então, sim, como a gente está utilizando ali módulos que vão estar possibilitando que a gente trabalhe com elementos iguais ali, então elementos repetidos em uma edificação, a gente consegue uma maior compatibilidade, principalmente entre os blocos ali que a gente vai trabalhando com unidades ali modulares e os nossos ambientes. Então a gente consegue a partir de uma repetição, uma padronização ali, uma, um aumento principalmente na compatibilidade dessa, desse método construtivo. Então sim, aqui também vai ser verdadeira. Por enquanto, 1 e 2 são verdadeiras. Vamos lá para a alternativa 3 agora. O emprego dos conceitos de modulação tende a ampliar a produtividade e a eficiência no canteiro de obras. Então, basicamente, uma das principais vantagens ali da gente estar utilizando o conceito de modulação é exatamente aumentar a produtividade e a eficiência no canteiro de obras. Por quê? Porque eu estou utilizando elementos iguais, então, ou não em toda a minha edificação, mas eu estou utilizando ali bases modulares que eu consigo utilizar repetidas vezes. Eu consigo, desde a mão de obra ali que já está acostumada a trabalhar com aquele elemento, então eu consigo, por exemplo, o operador do guindaste ou da grua, ele consegue já posicionar aquele elemento com maior facilidade, ele vai gerando meio que uma expertise ali de estar posicionando aquele elemento. Então, eu posso também entrar trabalhando lá com o pessoal o pessoal do acabamento ali que está fazendo a finalização do mesmo elemento repetidas vezes. Então, sim, eu vou estar gerando uma maior produtividade e uma maior eficiência no meu canteiro. É uma das principais consequências que eu vou estar trabalhando aqui quando eu estiver optando pelo conceito de modulação na minha obra. Então, a alternativa 3 também é verdadeira. O item 4. Como há uma diminuição na variedade das dimensões utilizadas no projeto, a coordenação e execução das atividades na obra são dificultadas. Então, aqui a frase está completamente oposta. Se vocês forem ver, eu estou falando que tem uma diminuição na variedade das dimensões utilizadas nos projetos. Então, se eu tenho uma diminuição na variação ali do que eu estou utilizando, então vai ser mais fácil para eu estar trabalhando. Então, a parte de coordenação e execução das atividades na obra, elas vão ser facilitadas e não dificultadas, principalmente quando eu estiver trabalhando ali com essas partes modulares. Então, essa alternativa acaba sendo falsa. Então, por enquanto, o único item falso que a gente vai ter vai ser o item 4. Agora vamos avaliar então o nosso item 5, o que ele vai estar dizendo. Tá? O item 5 vai estar dizendo para a gente. De acordo com o método construtivo escolhido, mesmo aplicando os conceitos de modulação, pode ser necessária a utilização de mão de obra especializada. Então aqui, basicamente, a gente está falando de um... Não seria um prejuízo ali do conceito de modulação, mas uma consequência. Então, sim, quando a gente estiver aplicando ali os conceitos de modulação, de acordo com o método construtivo, então aqui a gente pode estar aplicando lá a questão do wood frame e steel frame. São métodos que não são tão comuns, principalmente aqui no Brasil, então a nossa mão de obra ali não está totalmente acostumada a trabalhar com esse tipo de coisa. Então sim, pode ser que quando estiver trabalhando com um método modular ali, que é utilizado para o wood frame e steel frame, a gente pode estar necessitando ali de uma mão de obra especializada. Não só para isso, quando a gente estiver trabalhando também com o conceito de modulação ali com elementos pré-moldados, podem ser de concreto armado mesmo, não é qualquer pessoa que consegue estar trabalhando com aquilo ali. Então sim, vai exigir uma certa expertise ali dos funcionários, também do responsável pela obra ali, o engenheiro, o arquiteto, que vai estar precisando ali se especializar com essas condições. Então sim, dependendo do método construtivo, pode ser que eu venha precisar de utilizar uma mão de obra um pouco mais especializada. Então, basicamente aqui, a alternativa 1, 2, 3 e 5 são corretas. Nesse caso, seria a nossa alternativa D. Apenas as alternativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas. Então vamos lá. Mais três questõezinhas. Questão 7, agora tratando um pouquinho sobre a tecnologia BIM. Então vamos lá. A respeito da tecnologia BIM, assinale a alternativa correta. Então, alternativa A.
Com a implementação da tecnologia BIM na elaboração de projetos, há um melhor controle orçamentário e, consequentemente, um aumento nos custos de obra. Então, essa aqui, basicamente, só para ver se vocês estavam atentos lendo ali. Então, se a tecnologia BIM ela vai possibilitar um melhor controle orçamentário, e até aqui é verdadeiro, é, porque ela vai possibilitar então que a gente trabalhe com os elementos de uma maneira bem mais realista ali do que a contagem praticamente superficial ali que a gente pode fazer dos elementos. Então a gente está contando efetivamente ali como funcionam os elementos da nossa obra. Então a gente tem um controle maior ali, um controle orçamentário maior. Isso vai resultar numa redução nos custos da obra, porque eu vou precisar gastar, deixar menos material de sobra, por exemplo, menos vou conseguir estar otimizando ali a utilização desses recursos. Então isso tudo vai implicar numa diminuição dos custos totais da obra. Então essa alternativa acaba sendo falsa. A letra B. O emprego da tecnologia BIM está fundamentalmente associado a uma maior dificuldade na compatibilização de projetos complementares. Isso aqui está completamente o oposto do que prega a tecnologia BIM. Então, quando a gente propõe ali a utilização do BIM em um projeto, independente de qual seja esse projeto, uma das grandes vantagens que a gente vai estar citando sempre ali, que a gente sempre quando a gente pensa em BIM, uma das grandes vantagens que a gente vai estar associando já inicialmente, vai ser exatamente a compatibilização entre projetos complementares. Então ali os projetos hidráulicos, os projetos hidrossanitários, os projetos elétricos e estruturais, a gente consegue fazer com que eles conversem de uma maneira muito mais eficiente. Então a gente evita muito ali as incompatibilidades que acabam surgindo tanto no decorrer da execução ali, quanto da própria fase de projeto. Então essa alternativa acaba sendo errada, porque a gente tem uma maior facilidade, não uma dificuldade, ou menor dificuldade aqui, na compatibilização dos projetos complementares. Então, por esses motivos, essa alternativa aqui também é falsa. Questão C. Questão C não, alternativa C. A utilização dessa tecnologia não proporciona uma facilitação na integração entre as diferentes equipes. Novamente aqui está trabalhando com o conceito contrário. Então, quando a gente trabalha ali com o BIM, ele vai exatamente estar facilitando ali a integração entre as diferentes equipes. Como isso? Como tem um maior controle ali que vai estar sendo proporcionado exatamente pela aquela dinâmica de sequenciamento que eu consigo, então eu consigo elaborar ali a fase inicial de fundação. Depois disso eu consigo um controle melhor ali durante a fase de estruturação do meu projeto, a parte de estrutura, principalmente se for de concreto armado. Depois de fechamento. Então eu consigo uma sequência muito melhor ali que eu consigo estar inserindo em diversos softwares, não que novamente o Revit não é BIM, então o BIM está envolvendo diversas outras coisas. Não só a parte ali de eu estar fazendo os projetos complementares, toda aquela parte de elaboração ali dos cronogramas e orçamentos, utilizando os conceitos do BIM, já vão estar absorvendo todas aqueles benefícios orçamentários, principalmente, e de regulagem de tempo. Então ali eu já estou inserindo isso, e isso vai proporcionar com que eu tenha uma integração muito melhor, principalmente o que eu consigo ali controlar. Eu sei exatamente qual vai ser o prazo ali que vai estar sendo realizada aquela determinada parte da minha obra, eu já consigo estar deslocando outra parte da equipe, ali, outra equipe mesmo, para determinada função ou para outra função. Eu consigo então uma integração muito melhor, porque cada um vai estar desempenhando a sua função e não vai ter conflito entre as equipes. Então, essa frase aqui também está errada. Alternativa D. O emprego do BIM na construção civil pode atuar como um catalisador dos processos, agilizando a execução, aumentando as perdas de informação ao longo do tempo do projeto e diminuindo os custos totais da obra. Então, essa frase aqui está quase certa. A única parte que está incorreta aqui dessa frase, ela vai estar aumentando as perdas de informação ao longo do projeto. Isso aqui, novamente, está indo contra a própria definição do BIM. O BIM está falando ali com que o conceito dele, na verdade, é com que a gente tenha a totalidade das informações durante todo o decorrer do projeto. Então, ali desde que a gente começou a elaborar tanto os projetos arquitetônicos quanto os complementares, a gente já está inserindo todas as informações possíveis. Então, as características dos materiais que a gente vai estar utilizando, as quantidades de materiais que a gente vai estar empregando ali, o tempo, as qualidades, as características. Então, tudo a gente vai inserir ali
nessa etapa do projeto, para que essas características sejam utilizadas depois. Então, o intuito do BIM é ter perda muito próxima de zero com relação às informações que a gente vai estar inserindo. Nossa frase acaba sendo errada, porque ela está falando que a gente está perdendo informações ao longo do projeto. As perdas de informações a gente tem quando a gente tem, por exemplo, muitas equipes trabalhando de maneira independente e essas equipes não conversam. Então, por exemplo, vão lá, o elaborador do projeto arquitetônico faz o projeto, depois passa para um outro engenheiro que nunca conversou com ele fazer o projeto estrutural, então já perdeu alguma informação, algum detalhe ali, por exemplo, de fachada que talvez seja perdido. Depois esse projeto estrutural passa para outra pessoa fazer os complementares, daí já não sabe, aqui eu posso furar, será que essa parede é essencial, será que esse pilar aqui não tem como eu trabalhar com ele de uma maneira diferente para estar adaptando? Só que no decorrer desse processo eu vou perdendo muita informação que não estão relacionadas ao BIM. O BIM ele vai, como eu consigo já uma adaptação dos projetos, principalmente desde o comecinho ali, eu não vou estar perdendo esse tipo de informação. Então essa frase acaba sendo errada porque tem essa informação errada aqui no meio dela. E a alternativa E, então vai ser a correta para a gente. Vamos ver o que ela está falando. A inserção do BIM nos escritórios do projeto e execução de obras é indissociável da necessidade de capacitação dos profissionais, de modo a possibilitar a plena utilização dos recursos fornecidos por essa tecnologia. Então aqui, basicamente, o que a frase está falando é que quando a gente está inserindo o BIM ali em projetos, em escritórios, seja de projetos ou de execução de obras, existe sim a necessidade de capacitação dos profissionais. Então, não só para tecnologia BIM isso na verdade. Então, todo mundo sempre está se atualizando para algum ponto específico ou outro. Então, é, aqui no caso para o BIM, quando a gente está trabalhando, sei lá, por exemplo, escritórios mais antigos ali, de repente optam por estar inserindo o Revit ali para estar utilizando melhor um pouquinho as informações da tecnologia BIM. Então, sim, tanto os engenheiros quanto os arquitetos ali que estão trabalhando naquele escritório vão ter que passar por atualizações para estar aprendendo a utilizar todos os recursos que vão estar inseridos dentro dessa tecnologia de uma maneira mais eficiente, para não ficar utilizando, por exemplo, esses programas um pouco mais modernos ali, o Revit, o ArchiCAD, diversos outros ali que a gente tem, como se fosse um AutoCAD em 3D. Não é essa a função desses programas, a gente tem que utilizar eles como um todo, então para estar fornecendo todas as condições e características do projeto. Então, essa afirmação aqui vai ser verdadeira, vai ser a resposta à nossa questão. Vamos agora para a nossa questão 8. Então, a escolha... Está errado aqui. A escolha do terreno é uma fase muito importante para a elaboração de um projeto e pode influenciar e nortear os parâmetros escolhidos. Sobre esse assunto, avalie as afirmações a seguir. Então vamos lá. Nosso item 1 aqui. Para evitar ou reduzir a compra e o descarte de terra ao realizar o nivelamento do terreno, é necessário manter o diferencial entre os volumes de corte e aterro mais afastado do zero possível. Então o que essa afirmação aqui está dizendo para a gente? Que então, quando eu estiver fazendo lá a questão de corte, aterro, lá vocês lembram que eu passei para vocês, então a gente tem um terreno em desnível. Quando eu estiver nivelando ele, eu vou ter que retirar uma parte de terra ali, para deixar ele no nível, e estar inserindo terra nessa parte que está mais abaixo ali do nosso nível, para estar então planificando ele. Então essa questão está falando que quando eu estiver fazendo a planificação ali, eu preciso ter uma diferença muito grande entre os níveis de corte e aterro. Então eu preciso, por exemplo, tirar muito pouca terra e estar colocando muita terra para evitar a compra, por exemplo, ali de material. Isso está errado, por quê? E quanto mais próximo do zero ali, basicamente, se eu tirar uma quantidade de terra muito semelhante à quantidade de terra que eu preciso estar inserindo ali para fazer o nivelamento daquele terreno, menos terra eu vou precisar comprar depois para estar fazendo o nivelamento final. Então essa afirmativa ela acaba sendo falsa. Por quê? Porque ela está falando que eu preciso se eu tirar pouquinha terra e jogar esse pouquinho terra, vai estar mais próximo ali, vai estar reduzindo a compra. Não, se eu tirar um pouquinho só e tiver que colocar um monte de terra, vou ter que estar comprando um montão de terra ali para estar inserindo depois naquele lugar, para estar fazendo o nivelamento adequado do meu terreno. Então isso vai estar falso,
porque eu preciso manter o diferencial entre o volume de corte e aterro mais próximo de zero para estar utilizando de uma maneira mais eficiente a terra daquele local. Obviamente isso nem sempre é possível, geralmente, até porque as condições ali, por exemplo, de adensamento da parte de aterro são diferentes, então não é todo o volume que eu vou estar retirando ali que vai estar suprindo todo o volume colocado, tem o adensamento, então vai abaixar um pouquinho, mas quanto mais próximo de zero, mais eu vou estar evitando a compra de terra naquele local. Então eu marquei aqui, mas não era para ter marcado. Então essa afirmação aqui é falsa. Afirmação 2. Determinadas edificações podem modificar o valor de um determinado terreno. Então, aterros, presídios, hospitais e estações de tratamento de esgoto tendem a prejudicar a valorização de um terreno. Então, vamos lá. Eu comentei, foi uma das últimas aulas que eu falei para vocês, então a gente tem sim edificações que podem estar comprometendo ali a valorização de um terreno, podem estar ou valorizando, na verdade, ou diminuindo o valor. Então, aterros, presídios, estações de tratamento de esgoto, quando elas estão próximas ali de um terreno que a gente vai estar trabalhando, elas tendem sim a prejudicar a valorização de um terreno. Então, se fosse só isso, seria correto. Mas hospitais, pontos de interesse social ali, parques, hospitais, escolas, eles acrescentam valor para o nosso terreno. Então é por isso que essa alternativa aqui está errada. A gente precisa, quando a gente trata ali de hospitais, eles estão valorizando o terreno e não prejudicando a valorização. Então essa alternativa também é falsa. Questão 3, alternativa 3. Além de verificar as condições dos arredores do terreno, é necessário verificar as condições do zoneamento quanto à possibilidade de executar o tipo de edificação pretendido. Essa frase está perfeita. Por quê? Porque ela está falando ali que além de todo o arredor do terreno, as condições, por exemplo, você tem hospital, você tem aterro, presídio, se o terreno está em declive, aclive, se eu tenho olho de água, se está passando um rio, se tem uma reserva natural no redor do terreno ali. Além disso, além de eu estar verificando todas as condições, eu tenho que estar verificando o zoneamento da cidade ali para ver se eu posso construir o que eu quero. Não adianta eu querer construir um prédio de 30 andares em uma zona residencial 1 ali, por exemplo. Ela não permite que eu construa um arranha-céu. Então eu tenho que estar verificando ali as condições de zoneamento da minha cidade para ver se é possível que eu esteja construindo aquele tipo de edificação. Então aqui, somente a alternativa 3 é correta nessa questão. Seria essa a frase correta para vocês. Então vamos lá para a nossa última questão. Questão 9, tratando mais um pouquinho sobre BIM. Então vamos lá. Nos últimos anos, a utilização da tecnologia BIM vem crescendo e sendo implantada em cada vez mais escritórios de construção civil. A respeito desse tema, analise as seguintes proposições. Então vamos lá. Proposição 1. Um projeto produzido em BIM nada mais é do que um modelo 3D, sem propriedades de peças e objetos, que possibilita apenas a visualização gráfica. Então não. Como eu falei para vocês, a gente não pode estar utilizando o BIM ali, que na verdade não é o Revit ali, o BIM é muito mais do que isso, a gente está trabalhando com características, com propriedades ali dos objetos, então ele não é só uma ferramenta 3D. A gente tem ferramentas 3D ali que fornecem basicamente só uma visualização para a gente, mas o BIM, ele não é nada mais do que um modelo 3D, ele é muito mais do que isso, então essa frase aqui acaba sendo equivocada. A afirmação 2. O modelo 3D produzido pelo software utilizado pode ser visualizado em qualquer etapa. Aqui, quando eu trato software, não estou falando só do Revit, eu estou falando qualquer software que trabalhe com o BIM que a gente pode estar utilizando. Pode ser visualizado em qualquer etapa e é gerado de modo a fornecer dimensões consistentes em todas as vistas utilizadas. Então, sim, em qualquer etapa do projeto que eu vou estar trabalhando, eu posso estar gerando ali um modelo 3D, e ele vai estar com todas as dimensões e propriedades consistentes de acordo com o que eu fiz, seja feito em planta baixa, seja feito no 3D, mas tudo já é consistente ali com as informações que eu estou inserindo. Então essa frase sim vai ser verdadeira. A afirmação 3. Como o BIM fornece modelos de projeto mais precisos e recursos requeridos para diversas etapas de uma construção, são fornecidas bases para promover melhorias no tempo da execução e planejamento da obra, desde o deslocamento de pessoal até a chegada de materiais e recursos. Então aqui, como a gente já tinha discutido ali nas questões anteriores, então sim, eu já vou estar
o BIM ele fornece ali recursos, tanto de quantidade de materiais e tudo mais. Então eu consigo estar fazendo aquele planejamento mais adequado, aquele sequenciamento ali, tanto de materiais quanto de pessoal. Então vai estar possibilitando ali um melhor planejamento e melhoria no tempo de execução da minha obra. Essa frase também é verdadeira. É, afirmação 4. É possível obter uma lista precisa com os quantitativos de projeto a partir de ferramentas de projeto BIM, porém não é possível utilizá-la para realizar estimativas de custo. Essa frase é falsa porque não faria sentido se eu pudesse extrair quantitativos de projeto ali, de materiais e tudo mais, com a ferramenta BIM, se eu não pudesse estar utilizando para essas informações para realizar as estimativas de custo. Então acaba sendo falsa porque sim, eu posso estar utilizando, não existe nada impedindo que eu utilize essas informações para estar realizando as estimativas de custo. Então só as outras informações 2 e 3 são verdadeiras, seria essa a frase correta para vocês. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa sobre a prova? Pode ficar à vontade para falar. Então, beleza, vamos. Ninguém se manifestou, então vamos passar para o nosso trabalhinho agora. Projetar aqui. Então, vamos lá. Então, esse trabalho, como eu estava falando para vocês, ele vai ser realizado ao longo do nosso bimestre. Então, são diversas etapas ali que vão ser elaboradas. Eu vou passando, não vai ser toda a aula, mas são em algumas aulas vão ser passadas as etapas para vocês e vocês vão realizando ali no decorrer do tempo. Então, como que vai funcionar aqui? Essa primeira etapa, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão encontrar um terreno no município de Ponta Grossa com pelo menos 300 metros quadrados. Então, vocês podem estar encontrando esse terreno ali, podem estar utilizando diversos meios. Eu recomendo que vocês procurem em locais de venda ali de imóveis, então locais que vendem terrenos na internet mesmo, né? Não precisa estar saindo nada. Vocês vão lá e encontrem esses terrenos e vejam as informações dele, a rua que ele fica e tudo mais. E daí vocês vão basicamente procurar no Google Maps essa rua, onde que ela fica, e vão estar pegando então uma imagem a respeito desse terreno. Pega uma imagem bonitinha lá, onde que ele está posicionado e tudo mais. Eu quero que vocês coloquem isso em um documento de Word ali que vai ser transferido depois para PDF. Além disso, quero que vocês coloquem ali os nomes das ruas onde ele está localizado, a rua que passa na frente, se é um terreno de esquina, a da frente e a lateral também. É interessante que vocês coloquem ali o bairro, as informações um pouquinho mais completas ali para a gente estar conseguindo identificar esse local. Quero também que nessa imagem ali que vocês obtiveram no Google Maps, vocês coloquem a identificação de onde que fica a direção norte. Então, se vocês abrirem o Google Maps direto no navegador ali, o norte vai ser para cima. Então, não precisa mexer nada. É só vocês tirarem o print e colocarem uma setinha indicando para cima ali onde que vai ser esse terreno. Então, essa vai ser um parâmetro ali que vocês vão ter para estar trabalhando com aquelas condições lá de insolação que a gente vai estar obtendo para estar trabalhando com um melhor conforto térmico para nossa edificação. Então, os quartos posicionados da maneira adequada, cozinha e tudo mais. Que depois, lá para o final, vocês vão ter que dar meio que uma justificada para mim em uma das etapas do projeto. Então, aqui só para lembrar vocês, essas duas etapas têm que ser enviadas em um arquivo em PDF. Então, vocês vão montar isso ali para mim, basicamente uma imagem, descrever a rua, localização dele adequada ali. Não precisa elaborar muito nada, só o local e tudo mais. Coloca o nome de vocês, claro, no arquivo, né? Então, só isso vocês vão mandar em PDF junto com outro arquivo aqui, que vai ser a etapa 3. Então, vocês vão elaborar um croquis de planta baixa de um sobrado com uma sala de estar, uma cozinha, uma lavanderia, 3 quartos, sendo 2 individuais e um quarto de casal, e um banheiro. E essa edificação ela tem que ter no máximo 100 metros quadrados. Eu nem coloquei aqui, mas faz parte da disciplina, né? Vocês têm que, para estar elaborando esse croquis, vocês têm que obedecer pelo menos aos requisitos mínimos lá que a gente viu de dimensões dos nossos ambientes. Então, estão lá nos PDFs da aula, vocês podem consultar à vontade, né? Então, tem que atender lá aos critérios mínimos de dimensionamento dessa edificação.
Algumas informações aqui. Na planta baixa, eu quero que vocês realizem ou em AutoCAD ou em Revit. Antes que vocês, quem não tem computador ali fala, eu já vou comentar como que vai ser feito, não se preocupem. E a segunda informação é que não tem necessidade, por exemplo, de fazer todos os quartos no mesmo andar. Eu não estabeleci nenhum parâmetro de distribuição aqui por enquanto. Então, você é o projetista, você vai trabalhar da maneira que você achar mais adequado. Se quiser fazer um quarto no primeiro andar e dois no outro, você que vai pensar, você que vai estar resolvendo essa situação. Tem que imaginar ali que, por exemplo, como aqui está falando que são dois quartos individuais e um quarto de casal, então é uma família ali que tem um casal e dois filhos. Então, cada filho vai ter um quarto, vai ser mais ou menos nesse esquema. E o resto é um sobrado basicamente normal ali. Então, aqui é a segunda parte das informações. O envio vai ser pelo e-mail, esse e-mail aqui no caso. E no título do e-mail ali, vocês vão colocar projetos E1, o nome 1, nome 2 e o nome 3. Tá, nome 1, nome 2, nome 3 do quê? Então esse projeto ele vai ser realizado em trio. Quem quiser fazer individual ou em dupla, pode ficar à vontade, mas eu recomendo que vocês façam em trio. Por quê? Opa. Porque pelo menos uma das pessoas desse trio vai ter que ter Revit no seu computador. Então eu sei, pode ser que ali com o trio de afinidade de vocês, nenhuma pessoa tem Revit, mas aí vai depender de vocês vão ter que se reorganizar ali. Eu sei que pelo menos metade da sala tem acesso ao Revit, eu já consegui captar isso de vocês conseguem estar realizando os trabalhos ali. Então sim, existem pessoas suficientes ali com Revit no computador para estar realizando esses trabalhos. Depende de vocês, eu vou liberar o grupo para vocês conversarem ali, então quem está sem grupo fala, tem alguém que tem Revit ali, vocês negociam entre vocês. Eu sei que não é o ideal, mas a disciplina exige que a gente trabalhe dessa forma, então vocês precisam estar elaborando ali o projeto dessa forma. Para essa primeira etapa não vai precisar, exatamente porque eu quero que vocês reorganizem ali as equipes de vocês, então vocês podem estar enviando em AutoCAD, que é bem mais simples, praticamente todo mundo ali vai conseguir acessar. Mas depois é interessante que pelo menos um membro da equipe tenha. Mas daí só um vai estar fazendo o trabalho? Não, é aí que vai entrar exatamente as questões tecnológicas ali. A gente tem hoje em dia softwares ali que a gente pode estar conversando pelo próprio WhatsApp, se alguém pode abrir ali uma chamada de vídeo, pode estar mostrando no computador. Eu também sugiro, por exemplo, alguns programas gratuitos ali, tem o Discord, é bem interessante, acho que algumas pessoas já conhecem ele. É só baixar, entra numa sala ali, a pessoa que está, por exemplo, está com o Revit aberto, consegue compartilhar a tela do computador, vocês conseguem ver e está trabalhando junto com ela. Então o trabalho braçal do Revit ali é bem pouco. Se tiver três pessoas pensando ao mesmo tempo, ali é bem tranquilo de estar fazendo o projeto. Então, essa parte do Revit ali do computador, eu preciso que vocês se reorganizem. Não tem muito o que eu possa fazer, eu preciso que vocês trabalhem dessa forma, principalmente para as próximas etapas. Dentro do arquivo ali, eu quero que vocês coloquem também os nomes completos de vocês. Então, no corpo do texto ali e também no corpo do e-mail, eu quero que vocês coloquem os nomes completos de todos os integrantes dos grupos, seja o trio ou dupla. Principalmente nos trabalhos escritos, e nos títulos ali dos arquivos vocês coloquem esse mesmo esquema. Então, projeto E1, nome 2, nome 3, tanto no PDF quanto no arquivo de Revit ou do AutoCAD, para ter uma organização melhor ali quando estiver recebendo os e-mails, porque senão depois fica uma bagunça, não sei o trabalho de quem que é quem. Então, basicamente é isso. Só avisando aqui, não tem como eu considerar depois os trabalhos que não estão um título adequado, porque eu não vou conseguir identificar de quem que é quem, eu baixo todos os arquivos ali, se não tiver com o nome, não tem como saber de quem que é. E o trabalho é sequencial, então é importante que vocês atendam aos prazos ali para não ficar acumulando depois. Vocês sempre vão poder fazer depois ali, não vai valer nota da outra etapa, mas vocês vão precisar dela, então é interessante que vocês trabalhem sequencialmente, para não ficar trabalho acumulado depois para vocês. Então, basicamente o trabalho é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode falar. Fique à vontade. Um questionamento também. Para quem não sabe, quem ficar em dúvida lá, quem ainda não tem afinidade com o Revit, por exemplo, para fazer um sobrado, pode fazer no AutoCAD, não tem problema nenhum ali. Faz duas plantas normais, ou se quiser fazer no Revit, duas plantas, uma do ladinho da outra, também não tem problema. Eu vou considerar, claro.
Quem já sabe trabalhar, quem já tem um pouco da afinidade ali, se quiser fazer normal já em cima da outra, pode ficar à vontade também. E na aula que vem eu vou ensinar, onde a gente vai precisar efetivamente já trabalhar um pouquinho mais com o Revit, eu vou mostrar com calma como que a gente trabalha ali com o sobrado de uma maneira mais eficiente. Mas só para quem quiser, tiver curiosidade e quiser testar, é só ir trabalhando com os níveis ali, vai fazendo as paredes de acordo com os níveis. É bem tranquilo, quem quiser mexer ali um pouquinho, ou quiser tirar dúvida depois, pode ficar bem à vontade. Então, se ninguém mais tem dúvida, é só isso. A aula de hoje. Podem ficar tão liberados ou podem perguntar alguma coisa. Eu vou colocar o PDF também, esse PDF ali para vocês, para terem um norteamento de como funciona. E é isso.